Marcelo, essa semana aqui, nosso prefeito Ricardo Nunes encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal. Faz um monte de mudanças lá, né? Trata Sim, de um monte de coisas, mas algumas dessas coisas interessam muito aos nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana, né, Marcelo? é isso aí, Vilar. E assim, como você bem disse, é um projeto de lei que ele já entra praticamente aprovado, né? Pré-aprovado, É, vista a maioria que apoia o sim. governo na Câmara Municipal, né? É o PL 826, ô Vilar, de 2024, ele traz algumas alterações em algumas leis, né? É aquele catadão, né? Sim. Junta tudo, a gestão junta tudo lá, as alterações que tem que fazer ao longo do ano e faz nesse projeto de lei. Mas eu só vou ler aqui o que interessa realmente, efetivamente, para a Pra Guarda nós. Civil Metropolitana. Uma regra geral, que é na 8989, que é o artigo 51, que, aliás, o Cláudio pegava muito no pé do pessoal, o pessoal falava transferência, né? E Sim. transferência, ela não existe no âmbito da Guarda Civil Metropolitana, porque necessariamente tem que tirar o servidor da secretaria. Exatamente. E nós não temos hipótese de tirar o servidor da secretaria, ele continua Exatamente. dentro da secretaria, né? Então, ele, nesse artigo 51, ele cria lá uma modalidade que se chama fixação de lotação. Então, hoje a gente tem a transferência. Sim. Aí a transferência é um camarada que ocupa um cargo, passa a ocupar um outro cargo em outra secretaria, só que da mesma denominação, né? Um exemplo, né? Um AGPP que nem é mais AGPP, mas Isso. o AGPP que está aqui na SMSU, e aí ele vai para a Secretaria Municipal de Educação. É uma Isso. transferência. Né? Ou engenheiro que sai da obras e vai para outra e tal. Sim. Isso é a transferência. A remoção é o seguinte: dentro da mesma secretaria você tem várias unidades, aí você sai de uma unidade e vai para outra unidade dentro da mesma secretaria. Então, na Guarda Civil Metropolitana sempre existiu só a remoção, Só que é você remoção. pegar, né? Na publicação do Diário Oficial nem escreve remoção, eles escrevem lá remanejamento. Remanejamento. Ficam remanejados tal, Isso. né? Mas O nome o correto ato é remoção. é remoção. E eles criam aqui a fixação de lotação. A fixação de lotação ela vai ser parecida com a transferência. Qual que é a diferença? Ele não abandona o cargo que ele tem na secretaria. Porque a quantidade de cargos no município ela é limitada, né? Sim. Então, a ICMSU, por exemplo, tem, vai lá, 25 mil cargos, vamos supor. E a educação, sei lá, 80 mil cargos. Se você sai de um cargo aqui e ocupa outro cargo lá, esse cargo aqui está vago. Sim. A fixação de lotação, você não deixa o cargo vago. Por quê? Porque o cargo vai junto com o servidor para outra secretaria. Então, a fixação de lotação aqui é o deslocamento do funcionário de uma para outra secretaria, subprefeitura ou órgão equiparado, desde que haja expressa autorização do órgão cedente e do órgão que recebeu o funcionário. Tá? Então é isso, ele leva o cargo junto com ele, Sim. ele não ocupa o outro cargo lá abandonando o cargo daqui, né? Então, agora existe a remoção e existe a fixação de lotação. É isso na 8989, lá no artigo 51, né? Sim. Mas vamos para o que interessa para a gente mesmo. Impacta mesmo. Né? O que interessa para a gente, Vilar, são duas reivindicações que o governo atendeu, que a gente reivindicou o ano inteiro praticamente. Uma delas o ano inteiro e a outra do meio do ano para cá, pelo menos, que foi a questão quando começou a dar problema. A primeira é que quando o governo fez a Lei 17.812, a opção pelo subsídio, bastante gente deixou de optar porque não era vantajoso, como é o seu caso. Sim. Você olhou lá o cálculo e falou, opa, não vou ganhar nada, para mim eu prefiro continuar no vencimento, que é mais vantajoso, né? Sim. A promoção horizontal dá 10%, em vez de dar 5%, né? Tem o quinquênio, tem a sexta parte. Então, cerca de 10% da categoria, um pouco menos, né, umas 600 pessoas, ficaram no vencimento e não optaram pelo subsídio. Passados 2 anos, essas pessoas já galgaram alguns vencimentos a mais na carreira, né? Por exemplo, um quinquênio que estava para receber, recebeu. Um grau, né? Uma letra, uma mudança de letra, a pessoa passou. Então, o vencimento da pessoa ficou um pouco maior, um pouco melhor. E, para fazer opção pelo subsídio novamente, a prefeitura precisava mexer na lei, porque ela não tinha previsão de abrir o prazo de opção por decreto. Sim. Agora está mexendo. Exatamente. Então, a lei está autorizando que o executivo, por meio de decreto, faça o período de opção. E aí, inclusive, pode fazer 2, 3, 4 vezes por ano, quantas vezes forem necessárias. Exatamente. Né? E nos termos que sejam mais vantajosos para que as pessoas realmente migrem, né? Sim. E o que é interessante, Vilar? Que a data da contagem, a prevista na Lei 17.812 original, seria lá no dia 30 de junho de 2022, né? Aqui, ele está autorizando a fazer a contagem no dia da adesão. Então, abriu lá um novo prazo,
você vai fazer adesão. No dia que você assinar a adesão, ele vai fazer a contagem do seu vencimento para transformar no subsídio. Será que vale a pena? Bom, para isso a gente tem um sindicato para fazer conta, né? Tem alguns que são fáceis. Isso. Eu vou dar um exemplo, uma colega lá da Casa Verde, classe especial. Ela veio falar para mim, poxa vida, eu não fiz adesão para o subsídio. Eu falei, mas por que você não fez? Eu estava esperando a sexta parte. Eu falei, nossa, mas nós falamos, inclusive, no programa. Para o CE, qualquer CE, sexta parte, era mais vantajoso Sim. ir para o subsídio do que permanecer no vencimento. Sim. Por algum motivo, ela não fez opção naquela época. Então, ela vai ter essa oportunidade agora, né, a partir da mudança da legislação, e, obviamente, quando o prefeito editar o decreto, né, para ela, né, conseguir sair daquela situação que ela está colocada, né? Que ela está perdendo dinheiro. E muito, né? Então. E muito dinheiro. E aí é o seguinte, nós já temos, na época de 2022, nós desenvolvemos uma calculadora de subsídio, que ela fazia o quê? Ela compara o vencimento com o subsídio para saber se é vantajoso. Sim. A gente vai pegar essa mesma calculadora, a gente só vai atualizar os valores nela, Sim. porque de 2022 para cá a gente teve algum reajuste mesmo que menor, mas tivemos, né? Então, Sim. fazer a atualização e a calculadora volta a funcionar. E aí, vai precisar de um decreto para abrir o prazo. Depois que passar a lei, aí provavelmente o executivo deve soltar o decreto. Talvez em janeiro, talvez em fevereiro, mas o executivo já demonstrou interesse em trazer... Senão não estaria num projeto de lei desse, né? Trazer esse pessoal para o subsídio. Então, a gente tem a expectativa de que muito em breve deve estar funcionando essa questão aí do subsídio. Lembrando que a promoção horizontal, a mudança de letra até a letra L, ela é exclusiva para o subsídio. Sim. Quem está no vencimento para no H. Exatamente. Né? Então, é uma das diferenças, né? Só que também a promoção horizontal, que é a mudança de letra, no subsídio é de 5% e no vencimento é de 10%, 10%. É o dobro, né? Sim. Bom, essa é uma das reivindicações que a gente tinha, inclusive consta na nossa pauta de reivindicação, e o governo atendeu. Mas ao longo do ano, depois que a gente protocolou a pauta de reivindicações, surgiu uma reivindicação nova, novo problema. Um novo problema. E aí tem relação com a Previdência, né? O que acontece? Sim. Lá em 2021, o governo fez a emenda 41 de 2021, que é a nova reforma previdenciária do município de São Paulo. E ele criou uma regra que no município de São Paulo existe e em nenhum outro ente federativo existe, nem no governo federal, Sim. que é uma autorização para diminuir a idade conforme passa o tempo de contribuição. Essa regra é exclusiva nossa. Sim. E, assim, das regras que mudaram em 2021, é a melhor regra. De longe, não tem nenhuma regra que se compare com ela, né? Dentro da coisa ruim, é a melhor. É a luzinha, né? O pontinho de luz lá que guia a alma até a regra, né? Exatamente. Ela está no artigo 29, inciso 2, e o que autoriza a diminuição da idade está no parágrafo 5º. Essa regra está vigente. Então, o colega que tem lá ela estabelece um pedágio, mas para pessoa que está há bastante tempo já na corporação, já tem uma contribuição grande, o pedágio acaba não fazendo muito sentido, né? Sim. Mas a pessoa que, por exemplo, a pessoa que entrou em 92, 91, 93, eventualmente, mas que trouxe contribuição de fora, esse pessoal já passou dos 35 anos de contribuição, o homem, Sim. passou de 30 anos de contribuição, a mulher, né? Aí ela começa a reduzir a idade. Como a regra está vigente, hoje a pessoa pode ir lá e pedir aposentadoria e se aposentar, né? Só que na hora que fizeram lá o texto da emenda 41, esqueceram, porque ele cria primeiro as regras previdenciárias de aposentadoria, depois as regras previdenciárias de abono de permanência. Sim. Esqueceram de colocar essa regrinha no abono de permanência. Aí chegou agora, no meio de 2024, já pagando abono de permanência para um monte de gente, né? Que algum procurador lá teve um PIN e falou assim, opa... Não tem amparo legal. Não tem amparo legal, faltou suporte legal aqui. O que eles fizeram? Primeiro, cortou o abono de permanência de todo mundo, dos que recebiam e dos que estavam pedindo. Sim. Nós fomos lá e brigamos, eles voltaram a pagar de quem já recebia. Sim. Falou, opa, o ato já tinha sido executado, então vamos continuar a pagar, voltou a pagar. Só que os novos pedidos foram ficando lá, parados, fazendo uma pilhinha lá, já está com uma pilhona lá daquele tamanho lá, porque eles não eram deferidos, porque eles achavam que precisava do amparo legal, né? E aí, todas as entidades do município, as entidades representativas, passaram a discutir com o governo a solução para esse problema. Nós, do Sindiguardas, inclusive, nós oficiamos o secretário Fabrício Cobra pedindo, olha, altera a lei. Se o problema é lei, altera a lei. Sim. Faz uma regra para que permita pagar o abono de permanência conforme a regra de aposentadoria, já que o texto constitucional fala aquele que reúne as condições de se aposentar e deseja permanecer em atividade tem que receber um abono de permanência. Está no texto constitucional.
O doutor Marcos, ele é da Associação de Procuradores do Município. O doutor Marcos, por ser procurador do município, bastante experiente, ele falou assim, olha, Márcio, não precisa de uma regra nova. Nós procuradores, entendemos que não precisa de uma regra nova, porque é um ato de teleologia, de interpretação da norma, né? Mas, de qualquer forma, vamos propor também a alteração... uma regulamentação. Isso, a alteração da norma. Pois bem, nesse projeto, o 826, o penúltimo artigo, né, que é o artigo 10, ele fala: o abono de permanência assegurado pelo inciso 3 do caput do artigo 31, que é com fundamento no inciso 2 do artigo 29, combinado com o parágrafo 5º, é permitido o pagamento do abono de permanência. Então, aqueles processos do pessoal que pediu o abono de permanência por essa regra serão pagos. A pergunta que se faz é, a partir de quando? Aí a gente vai para o artigo 11 da lei, que ela fala da vigência da lei. Sim. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Ou seja, pela vigência da lei, o amparo jurídico passa a existir a partir da vigência da lei. Sim. Significa dizer que ele não vai pegar não aquele faz período jus. que o colega fez lá em julho, agosto, setembro, Quem estava outubro. recebendo, beleza. Continua recebendo. Né? E aquele colega que fez o pedido em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, A partir da vigência da lei. pelo texto da lei, a partir da vigência da lei. Pode ser que, por interpretação, os caras falam assim, ó, suprimida a lacuna, pague-se lá o atrasado. Sim. Pode ser que isso aconteça. Eu, sinceramente, não Acho meio botaria difícil. minhas fichas nessa aposta. Eu não apostaria nesse sentido. Não. Eu acredito que eles devam pagar a partir da vigência da lei e o que ficou para trás, resta para trás, né? Exato. Márcio, vale a pena fazer uma discussão judicial sobre isso? Deixa quieto. Eu também acho que o valor é... O valor é E o risco pequeno. de perder é alto, né? A gente tem uma PEC 66 que pretende tirar essa regra de você, né? Darcy de Matos foi um pai lá Bem lembrado. que conseguiu tirar isso como CCJ? relator lá, tirou esse trecho, mas tem uma PEC 66 que busca tirar isso aqui de você, e a gente tem um Ministério Público que adora fazer esse tipo de discussão. Exatamente. Né? Aliás, fazendo até um adendo aqui, e o Ministério Público pediu a inconstitucionalidade da lei de aposentadoria de São Bernardo do Campo. A gente já tinha falado aqui, essa lei vai passar pelo mesmo problema que passou a lei de São Paulo, né? Vício na forma, vício na matéria. Exatamente. Então, a gente já tinha avisado. Agora, o Ministério Público descobriu a lei, foi lá e entrou com ação direta de inconstitucionalidade. A lei vai cair. Não é porque eu estou torcendo contra. Mas a gente conhece inclusive, o TJSP. Lá com uma diferença que cita lá o 4B do artigo 40. Né? Exatamente. Deveria estar ali. Não está, não. Agora, se essa lei já produziu efeitos, meu amigo, infelizmente para você, colega guarda municipal de São Bernardo do Campo, se você se aposentou por essa regra, provavelmente você vai ser desaposentado. Prepara o espírito, meu amigo, porque a gente viu isso acontecer em São Paulo. Sim. Né? E não foi assim, a gente também chegou a avisar, gente, essa lei tem problema. Sim. Né? Então, não é nossa categoria, mas a gente faz o estudo do direito e assim, a gente dá um toque, né? Então, já vimos acontecer, tudo leva a crer, acontecerá novamente. Né? Por causa desse tipo de coisa que a gente fala que talvez não seja viável fazer a discussão desse abono de permanência que ficou para trás. Cada um é livre para fazer o que quer. Exatamente. Mas eu vou falar por que caiu a emenda 39 de 2015. Lembra da emenda 39 de 2015? Sim. Que ela falava lá 25 anos de efetivo exercício, sendo 20 na categoria tal, Sim. 30 de contribuição, né? Por que ela caiu? Porque ela não dava paridade e integralidade. Os colegas aqui se aposentaram por ela. E na hora de ter o cálculo veio menor e o colega se aposentou sem paridade, o que ele fez? Ele foi para a justiça questionar a lei. Nesse momento, o Ministério Público descobriu a lei. Opa. Porque ele foi intimado. Aí ele falou, embora o colega tenha a razão em pedir, essa lei é inconstitucional. E foi lá e pediu a inconstitucionalidade da lei. E deu então, no que deu. Levar esse tipo de discussão para o Poder Judiciário, eu acredito que não seja um caminho, mas cada um é livre para fazer o que quer, né? E, assim, orientação a gente dá. As consequências dos atos é de cada um que faz o que quer também. De qualquer forma, ela resolve o problema. Você que fez o pedido de abono de permanência e estava lá parado, mais hora, menos hora, sair nessa lei, ele vai ser deferido, né? Exato. Se você preencher os requisitos, vai ser deferido e você vai receber seu abono de permanência. Se você quiser se aposentar também, basta pedir aposentadoria e seguir na sua inatividade, né?
é o governo de São Paulo, o município de São Paulo, mais uma vez, atendendo às reivindicações da categoria, feitas Sim. pela entidade representativa de classe, né? Já atendeu algumas lá atrás, a gente falou aqui de reforma de unidade, aquisição de equipamentos e tal, EPIs, e agora atendeu mais duas, né? Esperamos que a gente siga 2025 apresentando demandas, que as demandas sejam solucionadas, né, Vilar? Sem dúvida, é isso aí.